Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o Hudson, tenho 25 anos, sou engenheiro civil recém-formado, me formei agora no meio do ano. E assim como mais de 12 milhões de brasileiros, eu também estou desempregado graças a essa crise que está comendo solto aqui no nosso país. Bom, mas eu vou direto ao assunto. Eu estou criando esse canal com a ideia de fazer 5 vídeos onde nesses 5 vídeos a gente possa discutir e entender melhor a nossa política para poder ter um voto consciente e melhorar esse nosso país no dia 7 de outubro e daqui para frente que as coisas deem certo. Então, primeiramente, eu quero deixar algumas coisas bem claras. Eu não tenho partido, eu não sou de esquerda ou de direita, eu não sou petista, eu também não sou fascista, eu não sou nada desses termos que a galera vem usando sem nem saber o que significa. E é esse ponto que eu queria tocar. A gente vê tanta briga no Facebook, nas redes sociais, Instagram, nas ruas, em todo canto, que a gente precisa entender o que está acontecendo no nosso país. Essa polarização de um lado versus outro, coxinha versus mortadela, petralha versus fascista, só tem a prejudicar a gente enquanto povo. Então, a minha ideia nesse primeiro vídeo é tentar contextualizar, trazer assim para os nossos dias, conseguir explicar direitinho o que é esse conceito de esquerda e direita. Porque muita gente usa esses termos e nem sabe o que é. Então vamos tentar dar uma elucidada nisso, dar uma clareada. O termo esquerda e direita, que é uma forma de classificar regimes de governo, nasceu em 1789, lá na França. A França ainda era uma monarquia e estava prestes a sofrer a Revolução Francesa, que acabou resultando em uma república, tirando o rei do poder. Mas antes disso acontecer, setores da sociedade se reuniam para discutir o governo. Nesse local onde havia essa reunião, quem se sentava à direita eram os representantes da nobreza, representantes da monarquia e quem era favorável a esse tipo de regime. Na esquerda, nós tínhamos figuras que representavam o povo. É mais ou menos como são os deputados hoje em dia. Como não dava para você colocar todo o povo nesse local, você elegia representantes que falavam por eles. E esses caras eram os responsáveis por passar as necessidades do povo para o regime. Só que a essa altura, com a população francesa estava em ebulição e prestes a estourar a Revolução Francesa, eles eram contra a monarquia e já eram a favor da instauração de um novo regime, eles eram a favor da república. Por isso eles eram tidos como revolucionários e por isso, por sentarem ao lado esquerdo deste local, foi assim que nasceu o termo esquerda e direita. Bom, isso fazem 221 anos, há quase 3 séculos atrás. E o que o Brasil tem a ver com isso? A gente está do outro lado do oceano e continua cuspindo verdades e inverdades sobre como se dominasse esse assunto e muita gente nem sabe o que isso significa. Quando um governo tem algumas políticas sociais que visam mais a população carente, ele é tido como governo de esquerda. Por quê? Porque lá atrás na França, quando houve essa classificação, quem estava do lado esquerdo era quem representava o povo. E quem estava do lado direito era quem representava o poder. Foi daí, simplesmente daí, que surgiu essa classificação. Desde 1789 até os dias de hoje, a gente passou por muita coisa, muitas mudanças nos sistemas políticos e governamentais. Nós tivemos na ponta esquerda o comunismo, o socialismo e algumas outras formas que não deram certo.
assim como do lado direito nós tivemos o nazismo, o fascismo e outras formas totalitárias de poder que também não deram certo, e é por isso que, na minha opinião, o mais sensato é a gente se posicionar sempre ao centro e tender para o lado que a gente se identifique mais. Trazendo isso para os dias de hoje, vou falar com você que é classe média. Você paga a escola, você paga o hospital e você tá flertando com o armamento da população para poder se defender porque você tá de saco cheio da violência. Ok, eu sei que a violência tá foda, mas você fazendo essas coisas, você tá assumindo que o governo é incapaz de te fornecer esse tipo de serviço, o que é uma verdade. Nós pagamos nossos impostos e o governo não cumpre com aquilo que ele promete. Isso é terrível e isso tem que mudar. Porém, vamos supor que você vai imaginar um mundo ideal. Nesse mundo ideal, você prefere ganhar o seu dinheiro, pagar uma escola privada, pagar um plano de saúde e pagar uma segurança particular? Ou, no seu mundo ideal, você prefere uma escola pública de qualidade, hospitais bons para todo mundo, polícia eficiente, menos violenta e que combata o crime na raiz e não na ponta? Quando eu digo ponta, eu não estou criticando a polícia, mas hoje em dia, no nosso país, o que acontece é que os crimes são combatidos aqui, nas ruas. Enquanto a gente não investir em inteligência e educação, isso vai sempre acontecer. Quando a gente partir para uma ideologia de investir em educação e em tecnologia, esses crimes vão ser antecipados lá na raiz e vai diminuir muito. Isso é fatual e acontece nos países de primeiro mundo. Ok, mas então, se você concorda que você quer ter um hospital público de qualidade, escola pública boa e segurança, você tem ideais de esquerda. Por incrível que pareça, por mais que você tenha horror ao PT, aos vermelhos, ao petralhada e tudo mais, você tem ideais de esquerda. Isso são ideias de esquerda. A direita, em contrapartida, tem a sua essência simbolizada pelo liberalismo. Veja bem, eu estou falando de formas econômicas, que é o que vem sido mais debatido aqui no nosso país. O liberalismo prega que quem manda é o mercado. Quem vai cuidar da economia é o mercado e o Estado vai intervir minimamente nisso. Ou seja, o governo não vai ter obrigação de nos dar tantos serviços, em contrapartida teríamos menos impostos e seria tudo privatizado. É mais ou menos a ideologia que o PSDB prega. Só que olha que engraçado, o PSDB é um partido que nasceu nos anos 80 e a sigla dele quer dizer Partido Social da Democracia Brasileira. Ele tem social no nome. Então ele é um partido de esquerda? Não, todo mundo sabe que não é. Ele é um partido que sempre se posicionou à direita nesse contexto. Só que essa semana, ou semana passada, a gente teve um episódio bizarro onde brasileiros discutiram com a embaixada alemã sobre isso, dizendo que o nazismo foi um regime comunista, foi um regime de esquerda. Esses caras, no auge da loucura deles, tiraram esse absurdo da simples ideia de que o nome do partido nazista tem a palavra social. Só por ter social no nome, eles atrelaram ao socialismo e disseram que era um regime de esquerda. Não. Eles passaram essa vergonha no crédito, no débito, no dinheiro, e a embaixada alemã tentou ensiná-los, mandou artigos, mandou comprovações de que não é isso, e os caras não quiseram ouvir, como muita gente aí na internet vê, compartilha em verdade, compartilha fake news e tá achando que tá certo. Isso não é certo. E eu sei que você de bem que tá vendo esse vídeo não acha isso certo. Então, a minha ideia era mais ou menos essa. Te explicar o que cada um quer dizer e aonde você se enquadra. Assim, no campo da esquerda, naquilo que eu falei de você querer hospital, de você querer escola e querer segurança providas pelo governo de qualidade, isso se enquadra no campo do progressismo. O progressismo é taxado como um regime de centro-esquerda
E por isso que muita gente fala muita coisa sem saber. Eu acho que esse tipo de classificação aqui no Brasil é absurda, porque é muito genérico, é muito abstrato, subjetivo você falar, ah, fulano é de esquerda ou fulano é de direita. Porque não é assim, a gente tem várias classes dentro dessas classificações que distinguem as pessoas. E outra, o ser humano tem uma mente dinâmica, a gente pode ser de esquerda em determinado fator A, e ter um posicionamento de direita em um fator B. Por exemplo, eu acho que o Estado tem que dar escolas de qualidade, escolas públicas. Isso é um pensamento de esquerda. Mas eu também acho que alguns setores, como energia, podem ser privatizados. Isso é um pensamento de direita. E aí, eu sou de esquerda ou sou de direita? Não tem como você taxar alguém por isso. Por isso que é subjetivo, e eu acho interessante a gente começar a pôr mais a mão na consciência antes de sair disparando essas coisas e sair acusando o próximo. O ser humano, por natureza, tem uma característica única, que é a ambição, a ganância, a ambição. Eu não queria que soasse pejorativamente, mas é normal, todo mundo quer ter um emprego melhor, um carro melhor, uma casa melhor, quer dar educação de qualidade para os filhos. Isso é natural do ser humano e por isso que a gente evolui tão mais exponencialmente que as outras espécies. E é exatamente por isso que o comunismo não deu certo. O comunismo era um regime que pregava que todos são iguais, não importa a raça, a cor, a idade e o sexo, todos são iguais, todos devem ganhar igualmente, viver igualmente e o Estado é quem controla tudo. Só que o Estado é representado por outras pessoas. Como que essas pessoas que representam o Estado vão ter mais do que você, se ela prega que você tem que ter o mesmo que todo mundo? É uma contradição que provavelmente foi uma das causas da ruína do comunismo. E hoje em dia, quanto mais informação e quanto mais acesso a ela a gente tem, mais impossível seriam ter novos regimes comunistas ou novos regimes fascistas. Porque a população já sabe da história e não permitiria que isso se repetisse. Eu espero, né? Porque o brasileiro gosta de flertar com algumas coisas aí. E então, só para finalizar e sintetizar tudo isso que eu falei. O Brasil, ele é classificado socialmente em forma de pirâmide, onde o mais rico está lá em cima e o mais pobre na base. 1% da população ganha acima de R$1.000. 1%. 4% da população ganham até 14 mil reais. 9% ganha até 6.800. 16% ganham até 3.500. 20% ganham até 2.100 reais. E 46%, veja bem, 46%, metade da nossa população ganha R$1.400. Eu, você e todo mundo sabe que com R$1.400 é quase impossível sobreviver no nosso país, no preço que as coisas estão. Só que a gente é brasileiro e a gente consegue. Segundo um estudo, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o salário ideal para um brasileiro viver bem hoje, em 2018, seriam R$3.585. Quem ganha isso hoje em dia? É muito baixo o percentual de pessoas que ganha isso. É mais do que 3 vezes o salário mínimo. Ou seja, isso é absurdo. Então, antes da gente sair acusando o próximo de esquerdista, de liberalista, de fascista, de comunista, a gente tem que entender a nossa política, a gente tem que entender a nossa economia e a nossa distribuição. Eu acho, na minha opinião, na minha única e exclusiva opinião, que se hoje um candidato liberal, o que é liberal? É o cara a favor do mercado, é o cara a favor do mínimo Estado e é o cara a favor de que cortem-se ministérios e cortem-se gastos públicos. Ok, ele tem ideias boas, isso não é uma má ideia. Porém, o Brasil vem de uma crise e de uma retração econômica que o nosso povo, a nossa estrutura está defasada. A desigualdade social, como eu falei na pirâmide, é gigantesca. E um candidato liberal assumindo agora, essa desigualdade só ia aumentar. Por quê? Porque um liberal tende a olhar para o mercado. Isso é certo, isso
é a tendência mundial, mas é a tendência mundial em países desenvolvidos, o que não é o nosso caso. Nós ainda estamos muito atrasados em educação, em saúde, em segurança, e é por isso que a gente tem que eleger alguém que olhe por esses lados para que a gente possa diminuir a diferença dessa desigualdade e aí sim partir para um regime liberal. Mas isso seria futuramente. No momento eu não acredito que seja algo benéfico para nós. Mas isso é a opinião de cada um, e o meu intuito nesse vídeo não era discutir partido ou ideologia. Era só explicar o que é a esquerda e a direita e mostrar o quão vago é esse conceito num país continental como o nosso. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Se tiverem perguntas, eu vou tentar responder no próximo vídeo. E é isso, eu sou péssimo para falar com as câmeras, eu sou melhor escrevendo texto, mas hoje em dia ninguém lê textão, eu também não tenho mais paciência de ler nem de escrever, então por mais que esse vídeo tenha ficado comprido, eu acho que ficou dinâmico, e se alguém tiver algo a adicionar aí, estou aberto a críticas e a sugestões. No meu próximo vídeo eu vou falar sobre governabilidade, sobre o sistema de governo aqui no Brasil, explicar os 3 poderes e até onde um pode ir e o outro não, mais ou menos. Então é isso, pessoal, até mais. Eu agradeço por todo mundo que tenha assistido. Se você achou que eu passei um conteúdo legal, compartilha, repassa pra frente, porque a ideia é instruir todo mundo a votar consciente, mostrar para as pessoas que não existem só 2 lados extremos da coisa, a gente pode andar por essa entrepolarização, e que isso só vai mudar se o povo se unir, e a gente não tem feito isso. Essa separação que está acontecendo no nosso país só vai fazer mal para nós mesmos. Beleza? Então até a próxima. Falou, pessoal.